seguramente nos acercamos de um momento muito perigoso. Não podemos, fato, afirmar que seria uma catástrofe completa e a sua intensidade, porém, sabemos que as consequências, no mínimo, seriam muito graves. E nós estamos já muito próximos dessa circunstância. Dá para estimar, a partir de projeções, quanto tempo ainda temos nesse ritmo, sem que se tome alguma posição para reverter esse quadro, professor? Olha, a maioria dos especialistas que têm se debruçado sobre o tema, eles têm colocado que a urgência de se fazer algo é diante de ontem, não é nem de ontem. Então nós já estamos muito atrasados. De fato, as consequências estão muito próximas, já muitas das alterações climáticas e a intensidade de alguns fenômenos climáticos que temos vivenciado são prova de que as alterações já estão ocorrendo. Organismos vivos têm demonstrado claramente que o seu padrão biológico normal foi alterado. E foi alterado porque, de fato, esses efeitos já estão sendo manifestados. Nós podemos dizer que sem uma ação efetiva, não é uma ação de oratória, mas uma ação efetiva, urgente, para começar, vamos dizer assim, nos próximos 2, 3 anos, seguramente daqui 10, 15 anos o cenário do Brasil e de boa parte do mundo vai estar muito diferente do que temos visto atualmente. Essa questão, por exemplo, do excesso hídrico em uma região, escassez em outra, a elevação de temperaturas, projeções de que algumas regiões, inclusive no estado do Paraná, podem se tornar desérticas, são algumas das implicações dessa reconfiguração pela intervenção humana irracional, professor? Já temos conhecimento bastante consolidado de que a retirada da floresta amazônica, por exemplo, vai deixar de produzir o que nós chamamos de rios voadores, e isso seguramente vai transformar a região sul-sudeste em uma região muito mais seca do que é hoje. Mas não é só isso, né? Mesmo que não se tenha secas tão grandes, mas o aumento da temperatura e a alteração na pluviosidade poderá fazer com que, por exemplo, esse é um dos cenários que vislumbra, que algumas culturas deixem de ser viáveis em determinadas regiões. Então, um dos cenários que o IPCC, que é um conjunto de pesquisadores que atuam na área, levantou, indica que, por exemplo, se nós mantivermos esse ritmo de aquecimento sem nenhuma ação efetiva, ao longo desse século, por exemplo, não poderá mais haver cafeicultura no estado de São Paulo. A área de cultivo de soja na região do Paraná diminuirá drasticamente. Então, com isso a gente pode ver o quanto que isso impactaria a matriz econômica, a matriz produtiva e, portanto, toda a sociedade, né? O surgimento de doenças, como epidemias nos últimos tempos, a febre amarela mais recentemente, a questão da dengue, estão vinculados a mudanças climáticas ou falta de cuidado da vigilância sanitária do país? Olha, os dois, né? Mas, assim, entrando mais no tema das alterações climáticas, que é o tema da nossa entrevista, claro que se a temperatura ela se mantém mais elevada, o ciclo dos mosquitos, dos animais transmissores, ele pode se manter por praticamente o ano todo. Isso faz com que a população de mosquitos, não diminuindo drasticamente no inverno, por falta de invernos frios, né, que diminui essa população, faz com que os surtos se tornem mais frequentes, mais intensos. Então, algumas dessas doenças, como dengue, como febre amarela, malária, talvez, teria um grande benefício com o crescimento, porque você mantém a umidade, é tudo que o mosquito precisa para se manter. Não descarte, claro, a gestão de resíduos, a retirada de água parada, aquele trabalho de vigilância propriamente dito. Professor, há até uma discussão bastante acentuada dos meios específicos da comunidade científica de que não seria o quadro atual ocasionado pelas emissões de gases de efeito estufa, mas um envelhecimento natural da Terra, o que ocasiona tudo isso. O que a comunidade científica trabalha
é de fato uma mudança de ecossistema provocado pelo homem ou é um processo natural? Muito bem colocada a sua pergunta. De fato, existem algumas pessoas que têm defendido essa posição, essa proposta, né? Mas eles são, dentro do meio acadêmico, científico, eles são a expressão do mínimo, né? A grande maioria da comunidade acadêmica tem hoje como certo que o aquecimento global é uma realidade e que a ação humana também é uma realidade. O que pode, em alguns momentos, surgir alguma divergência é quanto à quantificação dos efeitos. Mas eu tenho muita confiança nos dados do IPCC, não só o internacional quanto o brasileiro, porque juntam dados dos maiores pesquisadores, dos maiores cientistas que temos tanto no Brasil quanto no mundo. Então, hoje, para a comunidade científica, podemos dizer que há um consenso em relação a alterações climáticas e a ação do homem nesse processo. Diante da necessidade de um país ter que crescer e, consequentemente, utilizar seus recursos naturais para tal, e a necessidade de conservação da natureza. Se houver, por exemplo, um movimento de causa única, no sentido de exacerbar a conservação da natureza, estaria impedindo o crescimento da economia. Ou a comunidade acadêmica percebe de outra forma esta realidade? Para nós é evidente que não é incompatível a conservação e o desenvolvimento econômico e social. Pelo contrário, a conservação ela só pode contribuir não só dando um ritmo ao desenvolvimento adequado, com técnicas modernas, com técnicas que têm sido amplamente difundidas, por exemplo, no campo da produção agrícola, tem pesquisadores da Embrapa que têm comprovado que as áreas hoje desmatadas são mais do que suficientes para produzir tudo aquilo que a gente precisa, dependendo, é lógico, da forma como se estrutura essa produção. Porém, tem um outro aspecto que é importante. A conservação faz com que essa produção, esse desenvolvimento, seja sustentável com o tempo. Não adianta eu ter um desenvolvimento hoje que daqui a 10 anos não se mantenha, porque o meu filho, a geração seguinte, vai passar por uma dificuldade muito grande. Então, olhar a conservação como inimigo da produção é um equívoco. Acima de tudo, a conservação é uma forma de nós termos desenvolvimento socioeconômico e sustentável ao longo do tempo. A questão do ciclo da produção e consumo exagerado. A população tem crescido assustadoramente. A produção de alimentos nem tanto. Isso vai exigir, para além da questão dos recursos naturais, um posicionamento também em relação a uma nova cultura de consumo no mundo, professor? Quando se fala de gestão de recursos ambientais e gestão de alimentos e consumo, nós vemos claramente algumas culturas, pela sua tradição, muito menos impactantes ao meio ambiente do que outros. Então podemos citar, por exemplo, só como um exemplo, o modo de vida americano, de um consumo exacerbado, de produção muito grande de resíduos e rejeitos, gerando um impacto por cidadão muito mais alto do que, por exemplo, a cultura japonesa, que não é uma nação que podemos dizer que esteja subdesenvolvida, pelo contrário, porém, uma população com uma cultura de conservação e de uso dos recursos muito mais coerente e, portanto, com um impacto menor. Então, junto com a conservação da natureza e junto com a produção dos insumos, é importante, sim, a sociedade refletir que tipo de futuro que a gente quer. Segundo um especialista falou numa certa entrevista, nós temos que ver se a gente quer viver por mais tempo ou de forma excitante enquanto nós estamos vivendo. Porque se a gente escolher pelo caminho de viver mais tempo, nós temos que repensar algumas formas de consumo. Diante da sua análise, visualizando o cenário do estado do Paraná, hoje o Paraná já sente esses reflexos de forma mais contundente, embora ainda hajam remanescentes de florestas e espaços ainda preservados, professor? Esses fenômenos que nós estamos mencionando, embora eles possam ter reflexos regionais, mas de um modo geral eles são fenômenos globais, né? Então,
O que se faz na Amazônia reflete aqui. O que se faz na China reflete na Antártida e assim por diante, porque são reflexos globais. Por isso é tão necessário que as nações se unam para buscar essas soluções. Não existe uma solução caseira. O Paraná faz isso sozinho e resolve seus problemas. Infelizmente não é assim. E qual é o papel da população que está na base de toda essa discussão? É essencial porque essa população ela tem que fazer uma escolha consciente de que caminho e de modo de vida que ele pretende ter no futuro. É óbvio que para isso demanda que as pessoas tenham, primeiro, conhecimento do que está acontecendo e compreensão. E o nível de educação que nós temos, muitas vezes, não permite isso de forma mais clara. Segundo, cobre dos seus gestores. E aí, quando eu falo gestores, estou falando não só dos políticos, mas como dos empresários, do setor produtivo, do terceiro setor, que cobre ações efetivas. Porque só assim ela vai querer garantir no futuro um bem-estar aos seus descendentes, filhos e netos. Não estaríamos caminhando para, eventualmente, os países da América Latina, ou no caso específico, o Brasil, se tornar aí o jardim das grandes potências industriais do mundo? Não. Na realidade, a minha posição e a posição de comunidade científica é justamente o contrário. De nós, como ainda temos escolhas a serem feitas, fazemos a escolha de que a gente possa ter, por mais tempo, esses recursos para serem explorados. Então, o fato de que algumas nações já esgotaram os seus recursos, isso limita a possibilidade de fazer escolhas adequadas nesse momento. Nós ainda temos essa escolha. E se temos essa escolha, o ideal é exercê-la com responsabilidade e maturidade. O Brasil poderia, digamos assim, estar na vanguarda de tornar-se uma grande potência por ter exatamente nessa sua avaliação resguardado alguns recursos naturais ainda? Certamente. O Brasil, pela extensão de recursos que ele possui, se ele fizer uma boa gestão desses recursos e uma exploração racional e sustentável, seguramente nos próximos séculos será um país protagonista mundial. Porque ele vai poder atender a sua demanda, a demanda de grande parte do globo, e com isso ser um protagonista mesmo do desenvolvimento e do bem-estar social. Professor, muito obrigado por sua participação conosco aqui na programação. De nada, um abraço a você e desejo que todos os ouvintes possam ter compreendido a importância do tema e abraçado a causa.